nos nossos dias de hoje. Uma garrafada espiritual lá da época. É verdade. A gente é desavisado, a gente entra nessa, porque não conhece. Por isso a palavra de Deus fala, pequeis porque erreis porque não conheceis as escrituras. A gente precisa conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa se apaixonar pela palavra de Deus. A gente precisa se apaixonar por esse Deus que nós falamos tanto dele. E hoje nós estamos em alguns aspectos, assim como Daniel. Na época ele não podia voltar ao templo de adoração que ele tinha. Nós estamos em casa. Né? A gente está em casa com essas decisões de fechar as igrejas, esse isolamento social, né? O apóstolo Fábio, ele fala, né? Deixa o seu povo, fala para as autoridades, deixa o povo adorar. Então a gente está com essa determinação de leis que a gente não pode ir para a igreja prestar culto como nós temos esse costume. E isso não pode ser um motivo da gente Bíblia. Isso não pode ser um motivo da gente tomar os vinhos estranhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso não pode ser um motivo de você deixar de dizimar na sua igreja, de ofertar. Isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Eu tenho falado isso com muito cuidado e zelo. Por quê? Porque são tempos difíceis. Como eu falei agora há pouco, um homem lá super bem vestido, sem emprego, em situação deplorável, pedindo comida, alimento no supermercado. Então já está difícil. E se a gente der a brecha que Satanás quer que a gente dê, brechas. Falhar, não, a igreja está fechada, eu não vou mais ofertar e dizimar. Isso está acontecendo, eu não vou mais fazer aquilo. Não, olha, não está tendo culto, eu vou ficar aqui no Netflix, você não acompanha os cultos online. Esses dias eu tenho falado o seguinte, as igrejas que têm o culto online e a sua ovelha não está acompanhando, é a mesma coisa da igreja estar aberta e você não está no culto presencial. Você está trocando o alimento de Deus por algum outro alimento. Daniel, ele teve muito cuidado, ele e os amigos dele. Ele falou, não, tudo bem, eu estou aqui eu vou servir o rei na Babilônia. O que queria dizer Babilônia? Queria dizer o mundo. Significava o mundo. Olha, eu vou ter que ficar aqui no mundo, mas espera aí, deixa eu falar uma coisa. Olha, o administrador aqui do palácio, deixa eu me abster desses alimentos aqui, ó. Eu não quero tomar esse vinho especial do rei. Eu não quero comer os manjares do rei. Eu quero comer aquilo que eu sei fazer bem. Essa é a opção, esse é o santificar-se hoje. É você optar, sabe, alguém vendo, alguém acompanhando ou não, você optar, sabe pelo quê? Pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. Você não pode, nesse momento aí que a vigilância nossa tem sido maior, eu e o pastor Júnior, a gente conversa muito, né, pastor, sobre o que virá daqui para frente. Verdade. Essa semana ele me perguntou assim, Sandra, o que você pensa que vai acontecer daqui para frente? Falei, olha, Júnior, não sei exatamente, mas eu sei que não vão ser coisas boas. Nós estamos em um tempo difícil. E olha, se nós não formos adestrados nesse momento para essa guerra, não sei o que será. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a minha sensibilidade espiritual está me alertando que o povo não vai ter tempo fácil daqui para frente. É um tempo mais difícil. E nós precisamos viver essa palavra que o pastor Júnior trouxe hoje. Temos que estar alerta. A gente não pode se contaminar com as coisas da Babilônia. A gente tem que se separar. A gente tem que estar atento, porque mais do que nunca
Você tem que abaixar o volume. Mais do que nunca, nós precisamos viver as maravilhas de Deus. Mais do que nunca, sabe o que vai acontecer? Nós vamos depender dos milagres de Deus. Nós vamos depender de Deus. Porque, se for falar o que a gente tem escutado a respeito do que pode vir aí, é algo que a gente não precisa esperar acontecer para viver. A gente tem que se preparar, né, pastor João? É verdade. E como Josué recebeu de Deus e santificados, e amanhã farei maravilha, você tem que buscar mais a Deus. Tem que buscar mais a presença de Deus. Com relação a Ai, Josué não consultou a Deus, foi levado pelos espias, né, a tomar uma decisão de colocar menos gente, 2 a 3 mil, para atacar a cidade de Ai. E tinha o pecado de Acã, tinha dentro de Israel, dentro do povo que estava sob o comando de Deus e na terra sob a direção de Josué. Então, houve uma situação de perda, mas houve uma outra situação. Então, quero te dizer, não é só o pecado que te afasta de Deus. Não é só a sua decisão, porque quando você santifica, você fica mais sensível ao Espírito Santo. Você ouve a voz de Deus. Não te afasta de Deus, você não consegue ouvir mais a voz de Deus. Você toma decisões próprias, você vai pelas suas emoções, pelos seus desejos. Mas não é só isso. A conversa mole, a conversa que chega nos teus ouvidos por gente que quer te enganar, que quer te ludibriar, e você vai caindo na conversinha mole das pessoas. Porque onde está isso na Bíblia? Gibeonitas. Gibeonitas fizeram isso com o povo de Deus. Se disfarçaram, falaram que era um povo fora de Canaã, vieram com odres de vinhos rotos, já envelhecidos, roupas envelhecidas, né? Dizendo pão bolorento, dizendo que eram de longe, e foram fazer um acordo. Outra vez Josué deixa o sentimento dele, né? E o povo de Israel com os líderes, de novo ele ouve os líderes, e os líderes falam, vamos então fazer uma aliança com esse povo. Não consultam a Deus de novo. Querido, quando você está separado, quando você está em santificação, você está mais sensível. Você não está indo à igreja, como a pastora Sandra falou, porque elas estão nesse momento, né, fechadas, estão nesse momento de pandemia, que queiram ou não queiram um controle social. Eu vou fazer uma live com uma igreja lá do sul do país, com o pastor André Chalit, com líderes internacionais, né, na segunda-feira, 19h30. Esteja ouvindo o meu canal aí no Instagram, que 19h30 na segunda-feira eu vou estar falando sobre controle social. E qual o subterfúgio para fazer o controle social? Medo. Vou falar de personalidades, de milionários no mundo que estão atuando nesse controle social. Se der, eu falo um pouco de reengenharia também, que estão fazendo desde os anos 50, desde a construção de Brasília. Se der tempo, eu falo tudo isso. Se não, eu falo uma outra live. Depois vou fazer uma outra live sobre utopia e distopia. O controle, tudo para controle social, que vai ter mais e mais daqui para frente. E vocês vão entender Apocalipse, o apóstolo João falando de Apocalipse. Mas isso eu vou começar a falar na segunda-feira. Aqui eu quero te dizer, se vierem com conversinha mole, querido, você cai também. Então fique atento, que às vezes não é um pecado, não é uma situação que você vai esbarrar numa muralha, esbarrar num monte, mas é uma conversinha que vem no seu ouvido, falando aquilo, né? Que você precisa fazer uma aliança, que você precisa estar ali, que você precisa estar nessa situação, que aquilo ali, olha, é uma ajuda, aquilo ali é algo que vai ser melhor para você. Os gibeonitas fizeram isso. E Josué, que tinha escutado, santifica-te, separa-te, eu falo contigo pessoalmente, como eu falava com Moisés, ele cai na conversinha mole. E os líderes fazem um acordo. 3 dias depois, fazem uma coalizão, né? O rei de Jerusalém, com outros 4 reis, começam a querer atacar os gibeonitas. São descobertos que eles eram de Canaã. E aí o povo de Israel quer se levantar, mas diz, não, nós fizemos uma aliança com eles. Aí Deus diz, agora vocês vão quebrar a aliança que vocês fizeram. Agora vocês vão quebrar a aliança. Vocês foram contra a minha aliança que eu fiz com vocês. Mas agora vocês deram a sua palavra sobre algo. E Deus diz, olha, agora eles vão ser rachadores de lenha, carregadores de água, vão ser seus servos. Mas aí mudou o plano original de Deus. Mudou a vontade diretiva de Deus. Irmão,
É tempo, como a pastora Sandra falou, de buscar a Deus. Se você não está indo na igreja porque ela está nesse controle social, está nessa né, para se manter em casa por causa de uma pandemia, né? Então você tem que entender, continua ouvindo a live, continua ouvindo a palavra de Deus, continua buscando a palavra de Deus na Bíblia, porque senão você vai enfraquecer, você vai ouvir conversinha mole, você vai ser levado a fazer acordos que não era para você fazer, e aí você mudou o plano original de Deus, e aí você mudou a vontade diretiva de Deus, e aí Deus vai ter que abrir uma exceção numa coisa que ele tinha falado por causa do seu comportamento. Então não entre nas exceções. Eu vou te dar uma palavra aqui: não entre nas exceções de Deus, não entre na vontade permissiva de Deus, permaneça firme na vontade diretiva de Deus. Eu vou declarar uma unção sobre a sua vida, despedaçando o jugo, despedaçando todo o mal, despedaçando tudo aquilo que quis te tirar da presença, te trazendo para a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Seja cheio agora, seja a presença de Deus. Em nome de Jesus. No outro momento, pastora Sandra, eles cansaram. O povo de Deus começou a cansar e Deus chega assim: ainda tem muita terra, Josué. Você envelheceu, mas ainda tem muita terra para conquistar. Eu te dei autoridade, eu te dei poder. Para conquistar a terra completamente. Deus está te dando a presença dele, Deus está te dando a unção dele, Deus está te dando o poder dele sobre a sua vida. Então entenda, Deus quer que você continue, mas você tem que ouvir a Deus. Amém? Pastora Sandra, não é verdade? É isso mesmo, queridos. Isso aí que o pastor Júnior está falando sobre controle social, acho que era interessante ser tratado aqui. Eu tenho falado com pessoas que estão tão em pânico que não tem coragem de sair de dentro da porta da sua casa até a lixeira para jogar um lixo da sua casa fora. Queridos, queridas, fiquem atentos. Fiquem atentos com o que está acontecendo. Não se dobre, eu não estou falando para ninguém ser imprudente, mas não se dobre ao que o sistema está ditando, porque esse é só o início. Virão outras coisas e nós temos que estar muito atentos sobre isso, e os nossos ouvidos não é conectado no que a CNN, a Globo, a Record, a SBT, a Band, sei lá o que fala para você. Nossos ouvidos têm que estar conectados com o que a palavra fala, porque é o escudo de proteção para aqueles que creem. É a espada para aqueles que necessitam. É a palavra de Deus. Nem o sistema, nem o governo, ninguém vai te proteger na hora H. Quem vai te proteger é Deus, verdade. É a palavra dele. Verdade. Então, essa coisa de... A gente tem que ter sinais de que diretamente paralisadas, entendeu? Que se alguém não for levar comida na casa dela, vai morrer de fome. Então, por favor, vamos estar atentos com os sinais, com o período, com o que Deus espera de nós. Esse é um tempo de santificação, de busca, de preparação para as grandes maravilhas que nós viveremos amanhã. Né, pastor Júnior? Pastora Sandra, perfeito o que você falou, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo João, ele não tinha noção do que ele estava vendo, porque era um tempo totalmente diferente do dele. E eu vou estar enfocando mais isso na live 19h30, nessa segunda-feira, com o pastor André Charit, que é um homem de Deus, um homem que tem um conhecimento incrível da palavra de Deus. E quando eu falei esse tema para ele, ele disse: não, vamos fazer isso, pastor, vamos declarar isso. E está sendo gerado uma sala de guerra, está dando uma conversa sobre uma sala de guerra mundial para poder cuidar do povo. Está falando sobre um governo mundial para se trazer paz, para se trazer tranquilidade sobre a terra. Mas quem estará de trás disso? A palavra de Deus diz que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Até os eleitos. Pastora Sandra, olha como a pastora Sandra está atenta e tem pregado. Não é difícil entrar no conhecimento humano, mas pelo poder da unção do Espírito Santo entrará sobre a sua vida. O apóstolo João disse que até os eleitos, se possível, seriam enganados. Aqui nessa pandemia. Se falarem assim, instala um chip, senão você vai morrer.